Qual o vício mais esquisito que você já teve? Ou melhor, você conhece alguém que tem um vício tão estranho que dá até vontade de rir ou de correr? Calma, porque no vídeo de hoje eu vou te levar para dentro de um mundo completamente inusitado. Vícios que envolvem comer coisas que ninguém em sã consciência colocaria na boca. E no final deste vídeo, eu vou te contar o caso bizarro, talvez, o mais bizarro de todos, de uma mulher que comeu sabão por 2 anos e escondia isso de todo mundo. Mas antes, senta aí e se acomoda, porque essa história que vou te contar agora é de quem viu com os próprios olhos. Na minha infância, a diversão era simples. Nada de celular, tablet ou rede social. Nosso Netflix era o riacho e o nosso playground era o mato mesmo. Lá para as bandas onde eu morava, tinha um costume que, se eu contar para um nutricionista hoje, ele me interna na hora. Todo mundo ia junto. Eu, meus primos, os meninos da rua. Era uma verdadeira expedição. Pegava o embornal, a garrafa com água quente do sol e vamos embora para o riacho. E no meio do caminho, tinha um negócio que a gente chamava de toa vermelho. Era um barro avermelhado, um pouco mais duro que o barro amarelo que se usava nas casas de taipa. E você acredita que tinha menino que comia aquilo como se fosse chocolate? É sério. Tinha uns que quebravam os pedaços e guardavam no bolso, como se fosse um lanchinho da tarde. O fulano trouxe o toa. Trouxe sim, quer um pedacinho? E pronto, estava feita a marmota. Naquela época era normal, ninguém achava estranho. As paredes das casas eram de barro amarelo. E teve dia que eu vi menino arrancando pedacinho da parede da casa da avó e dizendo: "Esse aqui tá mais gostoso porque tá com fumaça de fogão." Acredite, não era brincadeira, era vício mesmo. Agora eu vou te contar um pouco sobre esses vícios, que é o geofagia, o vício de comer terra ou barro. Hoje, com os olhos da ciência, eu entendo que aquilo tinha nome: geofagia. Geofagia é o nome dado ao hábito de comer terra, barro ou argila, algo registrado em diversas culturas e faixas etárias. O que parece coisa de doido, às vezes tem explicação, principalmente quando envolve carência de ferro, cálcio ou zinco. Mas também pode ser transtorno alimentar. É aí que entra a pica, uma condição onde a pessoa tem desejo intenso por coisas que não são alimentos: sabão, terra, giz, cabelo, carvão, até prego. Em muitos lugares do Brasil, especialmente no interior e em zonas rurais, isso é mais comum do que se imagina. E tem gente que come barro até hoje, acreditando que limpa o estômago ou que é bom para a azia. Mas isso pode ser muito perigoso. Barros e terras podem conter ovos de parasitas, fungos, bactérias, metais pesados e outras toxinas. O que parece natural pode causar infecções graves, obstruções intestinais e até envenenamento. Sapofagia, o vício de comer sabão. E se você acha que comer barro já é demais, então se prepare. Porque tem gente que troca arroz com feijão por sabão em barra com detergente líquido. Sim, meu amigo, isso existe. Chama-se sapofagia, o vício de comer sabão. E eu não estou falando de um deslize acidental de quem deixou a espuma cair na boca, não. Estou falando de gente que lambe sabão, mastiga sabão, guarda sabão no bolso e leva para comer escondido. Algumas pessoas dizem que sentem prazer com o gosto, o cheiro, a textura. Outras dizem que o sabão dá uma sensação de alívio da ansiedade. Mas a verdade é que sabão não é comida e pode matar. O sabão contém soda cáustica, produtos químicos corrosivos, e a ingestão contínua pode causar lesões no esôfago, intoxicação, insuficiência hepática, convulsões e até coma. Por que esses vícios acontecem? Esses vícios, como a sapofagia e a geofagia, estão associados a déficits nutricionais como ferro e zinco, transtornos psicológicos, ansiedade, depressão, compulsão, ou até crenças culturais ou regionais, onde comer certas coisas é visto como normal ou medicinal. Alguns estudos mostram que mulheres grávidas, crianças pequenas e pessoas em vulnerabilidade são os principais afetados. Mas nem sempre é fácil detectar o problema.
Muitas dessas pessoas escondem o vício por vergonha ou medo de julgamento. Às vezes, só procuram ajuda quando já estão doentes. Casos reais e assustadores. E olha, se você já achou bizarro até aqui, fica até o final do vídeo, porque logo mais eu vou te contar o caso mais chocante de todos. Uma mulher que passou 2 anos da vida comendo sabão todos os dias, como se fosse um doce, escondida da família, dos amigos e com a vida em risco, sem que ninguém soubesse o que estava acontecendo. Mas antes disso, vamos entender os sinais de alerta, os riscos reais e até como a medicina trata esses vícios bizarros, porque o que parece engraçado, na verdade pode ser sintoma de algo muito sério. E como eu prometi, vamos mergulhar agora em alguns casos curiosos e reais sobre pessoas que desenvolveram vícios que desafiam toda lógica. Caso real 1. A menina que comia barro da parede da escola. Em uma pequena cidade do interior do Piauí, uma menina de apenas 8 anos foi flagrada comendo pedaços do reboco da parede da escola. No começo, os colegas riam. Depois, os professores se preocuparam. Ela tinha um comportamento compulsivo. Arrancava o barro com as unhas, escondia dentro da mochila e comia nos intervalos. A explicação? Carência nutricional severa. A menina sofria de anemia profunda e o corpo dela, inconscientemente, buscava nutrientes no barro. Após um tratamento com ferro e vitaminas, ela parou completamente com o hábito, mas o caso virou um alerta nacional sobre saúde infantil. Caso real 2. O homem que comia sabão e lambia detergente. Outro caso veio de Recife. Um homem de 32 anos foi levado ao hospital com fortes dores estomacais. No início, ele negava qualquer uso de substância, mas depois confessou que há meses sentia prazer em lamber detergente e mastigar sabão em barra. Ele escondia isso da esposa e da família. Era uma compulsão tão intensa que ele começava o dia escovando os dentes com sabão. Foi diagnosticado com um transtorno obsessivo-compulsivo associado à ansiedade. Caso mais chocante de todos, a mulher que comeu sabão por 2 anos. Você já imaginou alguém acordar todos os dias com uma vontade incontrolável de comer sabão? Não é piada, nem exagero. Essa é a história real de uma mulher brasileira, com pouco mais de 50 anos de idade, que passou nada menos que 2 anos da vida comendo sabão e escondendo isso de todo mundo. Ela se chamava Nome Preservado. Morava no interior de Minas Gerais, em uma cidade pacata, onde era conhecida por todos como uma mulher reservada, simples e muito religiosa. Era dona de casa, cuidava da mãe idosa e passava a maior parte do tempo sozinha. Viúva havia muitos anos, os filhos já tinham saído de casa. A rotina era silenciosa, solitária, até demais. Foi durante esse silêncio que um comportamento estranho começou a nascer. No início era só uma curiosidade. Ela lavava louça e de vez em quando levava o dedo à boca para ver o gosto da espuma. Achava engraçado. Depois, começou a lamber a barra de sabão enquanto limpava o fogão. Sentia um gosto forte, amargo, mas, de alguma forma, viciante. Em pouco tempo, aquilo deixou de ser curiosidade, virou necessidade. O sabão virou alimento. O que começou com uma lambida aqui e ali se transformou em um ritual diário. Ela acordava cedo, tomava banho e depois ia até o armário pegar um pedacinho de sabão, como se fosse pão. Às vezes mastigava, outras vezes deixava derreter na boca como se fosse bala. O favorito dela, sabão em barra caseiro, aquele que muita gente faz com soda cáustica. Sim, soda cáustica. Ela escondia o vício da mãe, dos vizinhos e dos filhos. Guardava o sabão em pedaços pequenos dentro de uma caixinha na gaveta do quarto, como se fosse um segredo proibido. Ela sabia que aquilo era errado. Sabia que fazia mal, mas dizia a si mesma, é só hoje, amanhã eu paro. Mas o amanhã virava outro amanhã, e o vício crescia. Durante 2 anos, ela viveu entre o medo de ser descoberta e o prazer momentâneo de um gosto que só ela conseguia explicar.
Quando os filhos vinham visitá-la, ela disfarçava. Jogava água na boca, tomava café, comia biscoito por cima do gosto. Mas por dentro, carregava um fardo silencioso. Até que o corpo começou a gritar. Ela passou a sentir dores abdominais constantes, náuseas sem motivo, queda de cabelo. A pele ficou amarelada e a pressão arterial oscilava demais. Mesmo assim, não contou para ninguém. Só buscou ajuda quando desmaiou dentro de casa, sozinha, segurando um pano com espuma de sabão na mão. Foi socorrida por um vizinho e levada ao hospital da cidade. No hospital, após exames, os médicos desconfiaram de envenenamento. E aí veio a confissão. Com lágrimas nos olhos, ela contou tudo. Disse que não conseguia parar, que já tinha tentado, que sentia como se precisasse daquilo para viver. E que por mais que soubesse dos riscos, o impulso era mais forte que ela. Os médicos identificaram que ela sofria de pica, um transtorno alimentar raro, e que no caso dela estava associado a um quadro mais profundo de depressão, solidão e carência afetiva. Ela foi internada, fez uma série de exames, ficou em observação por dias. Depois, começou um tratamento psicológico e psiquiátrico intensivo. Com o tempo, passou a tomar medicação para controlar a compulsão e iniciou um processo de reeducação alimentar e emocional. Mas o mais importante de tudo foi o apoio. Quando os filhos souberam da verdade, ficaram chocados, mas não a abandonaram. Prometeram estar mais presentes, visitar mais, cuidar mais. E aos poucos ela foi se libertando. Hoje, anos depois, ela não come mais sabão. Voltou a sorrir, a caminhar na pracinha da cidade, a cuidar das plantas da varanda. Mas carrega a lembrança daqueles 2 anos como um alerta. Quando a gente guarda demais o que sente, o corpo arranja um jeito estranho de gritar. Esse caso é real, documentado, e infelizmente não é único. Muitas pessoas sofrem em silêncio. E talvez, agora mesmo, exista alguém aí perto de você com um vício escondido, um comportamento que ninguém imagina, que parece absurdo, mas que é um pedido de socorro disfarçado. Se esse vídeo te tocou, compartilha. Comenta aqui. Você já conheceu alguém com um vício assim ou já passou por algo parecido? E nunca se esqueça, o corpo fala. Mas quando a alma sofre sozinha, o corpo grita.